Olá, nesse vídeo vamos concluir a abordagem da mercadoria com o tópico 6 sobre a sociabilidade do mercado, o fetichismo. Esse é um tema difícil, mas ao mesmo tempo central para a compreensão da abordagem de Marx. E a chave aqui da abordagem é o conhecimento que Marx tem sobre as diversas formas que a produção social assumiu na história. Marx era bastante conhecedor das formas primitivas e antigas e outras de produção. Volta e meia ele cita o Império Inca, no Peru, porque também havia estudado essas formas de produção. Então, a partir desse conhecimento, ele destaca e percebe o que é específico da forma mercantil de organizar a produção e a distribuição. A forma em que o mercado e o seu funcionamento é o princípio de toda ordem econômica, e isso é peculiar ao modo de produção capitalista, essa centralidade do mercado como mecanismo de organização do processo produtivo, da circulação do que é produzido e, enfim, da sua distribuição e até o consumo pelos que participam da sociedade. Então, a gente vai começar com um confronto do mercado com outras formas de socialização do trabalho, entendendo por socialização do trabalho o processo em que o trabalho se torna social, tá? Ou seja, em que o trabalho de cada componente de uma sociedade se torna útil, né? Seja para ele ou para outros componentes dessa sociedade. Portanto, como que se dá unidade entre produção, distribuição, circulação e consumo? Como que o trabalho individual se torna parte do fundo social de consumo? Em qualquer sociedade nós vamos encontrar dispêndio de trabalho e consumo de produtos do trabalho, porque esse é o fundamento, digamos, antropológico das sociedades humanas. Então, sempre haverá algum tipo de alocação do tempo de trabalho da sociedade e dos resultados desse trabalho. Considerando, então, esses processos em outras sociedades, vamos mencionar aqui, primeiro, uma situação de produção familiar. A família que produz na pequena ou média propriedade rural, mais ou menos afastados dos nexos de mercado. Para dentro dessa economia familiar, nós temos uma distribuição do trabalho e em função aí da idade, do sexo, dos membros da família, e entre eles não existe uma relação de mercado. Digamos, o rapaz que tira o leite não é por certa quantidade de leite que ele tem acesso aos ovos que a sua irmã cuida, das galinhas. Talvez se possa dizer que cada um cumprindo sua parte se habilita a participar do fundo comum da família. Então eles têm uma forma de organizar o trabalho, de distribuir esse trabalho e também como distribuir os resultados. Podemos pensar também numa economia a partir de uma tribo indígena, até onde a gente possa imaginar como seja, haverá também uma divisão do trabalho, geralmente em função do sexo, da idade, e também entre eles não há uma relação de mercado, de modo que as mulheres, digamos, tenham acesso ao produto da caça porque entregam em troca tigelas de cerâmica. Não funciona assim. Há outros critérios
Ainda que o trabalho da coletividade seja reconhecido e eventualmente até mensurado, e as tarefas possam ser pensadas também em termos de quantidade de trabalho, que todas as sociedades humanas tiveram que levar isso em conta. Outra coisa é o processo econômico e as transações entre os agentes se regularem pelas proporções médias do tempo de trabalho. Isso é só o mercado que vai estabelecer, ou seja, a generalização das trocas. E na economia tribal não há isso. Se a tribo faz trocas, normalmente é com outras tribos, ou organizações sociais exteriores. Poderíamos também falar de uma economia hipotética administrada pelo Estado, digamos, em nome da sociedade. Tá? Isso permitiria regular a produção em termos de setores que devem produzir mais ou menos, tentando calibrar isso com necessidades que talvez não fossem as necessidades que transparecem numa economia de mercado, mas quem sabe atendendo carências básicas, que não se expressam como demanda de mercado. Então o critério alocativo seria outro. Mesmo as economias contemporâneas, modernas, capitalistas, são, a rigor, do ponto de vista da alocação dos recursos, economias mistas e não economias estritamente de mercado. Por que mistas? Porque o Estado comparece arrecadando e gastando, e pela via do mecanismo fiscal, a alocação de recursos não segue necessariamente os critérios de mercado. O Estado aplica em coisas que o mercado não aplicaria. O Estado garante pensões, aposentadoria, seguro-desemprego, pensão para os velhinhos, pensão para os inválidos, que eventualmente o mercado não teria como arranjar, certo? E, portanto, permite que pessoas que não tenham nada a oferecer no mercado tenham renda. Portanto, não é um critério de mercado na economia mista. Podemos também recuar no tempo e olhar uma economia feudal, perceber que entre os servos que trabalham e produzem toda a base dessa economia, eles entregam em espécie a parte que corresponde aos senhores. A nobreza vive do trabalho dos servos. Trabalho que pode ser entregue como produto, mas também originalmente era como prestação de serviço nas terras dos senhores. Eles têm uma relação de dependência. É o poder da nobreza armada que estabelece, e a tradição, é claro, que estabelece essas relações de dependência, e o fato de que os servos, com o seu trabalho, sustentam toda a sociedade, em particular a nobreza. Da mesma forma, na relação escravista, é a dominação sobre os escravos que extrai a produção para todos, em particular para a classe senhorial. Todas essas relações não são relações de mercado. A distribuição que ocorre aí do próprio trabalho e dos resultados acaba sendo determinada ou por valores morais, ou pela tradição, ou pela uma diretriz política, ou pelas condições naturais dos indivíduos, ou pelas escolhas, tudo ligado a uma mediação pessoal entre os agentes. Em todas essas situações aí, na ausência do mercado como mecanismo central, nós temos o produto do trabalho como um valor de uso. E as relações sociais entre os produtores, nesses exemplos citados, aparecem como suas próprias relações pessoais e não disfarçadas ou mediadas por coisas. Portanto, relações sociais transparentes, a gente pode ver quem está fazendo o que para quem. É claro que numa economia planificada, administrada, haveria também opacidade, e as relações não seriam mediadas pessoalmente, mas por estruturas de poder, que poderiam ou não ser pessoais. Mas nessas formas, por exemplo, a tribo, a economia familiar,
a economia feudal, o trabalho concreto, útil, é imediatamente social. Ele ganha a característica social diretamente em função das escolhas mais ou menos conscientes da sociedade ou dos seus dirigentes, escolhas determinadas por instituições, leis, costumes. Enquanto que na economia de mercado, esse processo de socialização do trabalho vai se fazer mediante coisas, mediante mercadoria, mediante dinheiro, portanto, de maneira indireta, através do mercado, em função do qual se estabelecem as relações de valor. É o mercado que vai realizar essas funções de distribuição do tempo de trabalho social e de alocação dos resultados. Portanto, se pode dizer que é essa socialização do trabalho através do mercado que torna o trabalho abstrato e faz dos valores de uso valores. E, por fim, vem estabelecer o próprio dinheiro como medida desse trabalho abstrato. Portanto, as relações sociais entre os homens na produção da sua vida material se estabelecem por meio de coisas. São mediadas pelas mercadorias e pelo dinheiro, e isso é a base material objetiva que leva ao fetichismo da mercadoria. Fetichismo que tem um aspecto objetivo, no sentido de que a vida material, social, fica determinada pelo movimento das coisas, e fetichismo que tem um aspecto subjetivo, no sentido de que a consciência dos agentes adere a essa inversão da realidade, acabando por perceber as qualidades sociais do trabalho humano como atributos das coisas. Que qualidades são essas? O trabalho humano é capaz de satisfazer necessidades por meio dos seus produtos e é capaz de criar coisas trocáveis, né? Então isso vai aparecer como um atributo da mercadoria. Ela é coisa útil e é coisa de valor. Vamos falar mais dessas características da sociabilidade do mercado. Vimos então que na economia de mercado é por meio das transações no mercado que as diferentes atividades são conectadas e que se obtém uma integração social, uma unidade dos processos de produção, distribuição, circulação e consumo. Portanto, nós podemos dizer que a produção e a distribuição estão coisificadas. São relações sociais que se configuram por meio de coisas, portanto, coisificadas ou reificadas. Nesse sentido, elas não obedecem, produção e distribuição, uma orientação consciente dos produtores. Produção e distribuição se autonomizam perante os indivíduos. Autônomos significa normas próprias. Produção e distribuição se regem por leis independentes da vontade pessoal. Portanto, o que se quer afirmar aqui é que essa forma de organização social da produção é tal que os homens não têm um domínio consciente sobre suas atividades e a integração da sociedade é mediada pelas coisas. Isso acarreta a transformação dos homens em objetos e das coisas em sujeitos das relações sociais. O mercado conduz a uma ilusão de independência privada, mas cria vínculos sociais incontroláveis, que são as relações de valor entre as coisas. Portanto, há uma dependência recíproca e multilateral dos indivíduos, que, no entanto, são indiferentes uns aos outros. E essa dependência forma o seu nexo social. Esse nexo social se expressa no valor de troca,
através do valor de troca das coisas que eu vendo, das coisas que eu compro, eu estou em conexão com o conjunto dos agentes produtores no mercado, e é somente através do valor de troca, portanto, do preço das coisas que eu vendo, que o meu trabalho, a minha própria atividade se torna um produto para mim. Eu dependo da venda. E vou ao mercado como possuidor de mercadoria e me confronto somente com possuidores de mercadoria, e o poder que essas pessoas e que exercemos uns sobre os outros é somente o poder das nossas mercadorias. Como diz o Marx, seu poder social, assim como seu nexo com a sociedade, ele o leva consigo no bolso. O indivíduo na sociedade mercantil leva o dinheirinho no bolso, esse é o nexo com a sociedade. E é claro que para ter o dinheiro tem que vender a mercadoria. Portanto, Marx fala do salto mortal da mercadoria. É necessário vender, mas quem garante que a venda ocorrerá? A decisão está com quem tem o dinheiro, equivalente geral. Eu posso colocar o produto à venda, mas a decisão de vender não existe. O que existe é a decisão de comprar. E aí o Marx observa que essa ida ao mercado é quando a mercadoria será socialmente validada e o trabalho que a produziu vai se comprovar como integrante da divisão social do trabalho. Mas acontece que a divisão social do trabalho se desenvolve à revelia de cada produtor individual. E é possível sempre que o organismo produtivo reserve uma má sorte para o nosso vendedor de mercadorias. E aí Marx cogita que possa ser, digamos, uma mercadoria nova, que ainda não encontrou o seu espaço de mercado, não está consolidada, e é capaz que o nosso produtor não consiga vender. Pode ser também uma mercadoria já consagrada, estabelecida, mas que vai ao mercado e se defronta com a presença de um substituto, uma mercadoria substituta, mais barata. Aí nosso produtor não consegue vender. Ou então ele leva normalmente as mercadorias ao mercado, não há nenhuma mercadoria substituta nova, nem a dele é nova, mas ele observa que há uma série de produtores vendendo mais barato, que, portanto, encontraram um método mais eficaz de produção e o nosso produtor não conseguirá vender ao preço esperado. Ou ainda pode ser que as condições de produção do nosso produtor são iguais às médias, mas ele chega no mercado e se defronta com um excesso de produto. Muitos produtores foram a esse mercado tentar vender e, portanto, ele não vai conseguir vender ao preço esperado e nem na quantidade esperada. Mas ele precisa vender. E é esse o salto mortal, em que o pescoço que quebra não é o da mercadoria, mas sim o do produtor. Ele precisa vender, mas as condições escapam completamente ao controle de cada agente participante do mercado. Então, a mesma divisão social do trabalho que faz os produtores privados serem independentes, também torna independente deles o processo social de produção, o desenvolvimento da divisão social do trabalho e as relações de cada um com esse conjunto. Tudo isso evolui sem que nenhum deles tenha capacidade de determinar o resultado. Portanto, a gente tem uma independência recíproca entre os produtores, que se complementa num sistema de interdependência universal por meio de coisas, ou seja, reificada. Está todo mundo ligado, conectado por meio do movimento das coisas no mercado, e aí aquilo que seria a liberdade individual no mercado aparece como uma ilusão. Os indivíduos acabam se rendendo
a disciplina de forças abstratas que governam as suas relações e as suas escolhas. Consequências dessas características da sociabilidade de mercado é o próprio fetiche da mercadoria, ou fetiche das formas mercantis, do dinheiro, do capital. Originalmente, a palavra fetiche se refere ao objeto feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural ou se presta culto. Há inúmeros exemplos ligados à religiosidade e também à sexualidade, exemplos de fetiches. Do modo geral, pode ser pensado como um objeto inanimado que expressa relações sociais ou oculta. Isso é o sentido que Marx adota. A mercadoria esconde um segredo, que é o seu próprio preço, como ele expressa uma relação social. O Marx ironiza a sociedade do mundo civilizado porque rende culto à mercadoria e ao dinheiro. O ponto aqui é que a sociabilidade de mercado de que vimos tratando promove a materialização das relações sociais. Falamos como relações sociais por meio de coisas. Isso vai implicar que as características do trabalho social, o trabalho que é feito nessa sociedade, aparecem como propriedades objetivas dos próprios produtos. E aí que estará o fetichismo. O valor, por exemplo, que é determinado no conjunto da produção social, é uma relação social, vai aparecer como uma relação entre coisas, como o preço da mercadoria, a sua relação de proporção contra dinheiro. As características sociais do trabalho vão aparecer, portanto, somente através das trocas. Só o mercado, relações de troca entre mercadorias, vai fazer os trabalhos privados integrantes do trabalho social. Portanto, aqui as coisas são portadoras de relações sociais. E aí surge um outro aspecto. A propriedade sobre elas vai conferir um papel social ao proprietário. É a personificação das coisas. Os objetos adquirem características sociais e os seus donos se tornam agentes com papel particular. Tá? Eu posso ser um vendedor de mercadorias, tá, que está em vias de acessar o valor de troca, o valor em dinheiro dessa mercadoria. Eu posso ser um detentor de capital dinheiro, né, isso me qualifica como um emprestador, como um capitalista financeiro. Eu posso ser um dono de terras, e isso me confere um possível papel de rentista, de alguém que obtém renda sobre essa terra. As relações sociais que dão aí o valor à mercadoria, a capacidade do dinheiro de se trocar por qualquer coisa, a capacidade do dinheiro de gerar juros, a capacidade da terra de gerar renda, essas relações sociais vão aparecer como atributo das próprias coisas. Assim como a mercadoria tem um preço que parece um atributo seu, o poder do dinheiro de se tornar qualquer coisa também vai aparecer como uma capacidade inata dessa coisa especial que é o dinheiro. Assim também o capital vai aparecer como uma coisa capaz de gerar frutos. A produtividade vai aparecer como um atributo da coisa. Pois essas características são características sociais que as coisas adquiriram e não inerentes ou naturais. Veja o caso do dinheiro. O dinheiro confere poder sobre o trabalho social. É capaz de suprimir qualquer diferença natural entre as pessoas.
e nivela, portanto, os portadores de dinheiro e, nesse sentido, tem um poder mágico e não está claro de onde veio. Tá? Por trás, nós sabemos, há todo um processo social que veio a estabelecer o dinheiro, que promoveu a abstração do trabalho e, portanto, a capacidade de uma mercadoria particular de representar universalmente esse trabalho. Mas isso não aparece claramente, tá? E o dinheiro constitui, portanto, um fetiche. Na verdade, quando a economia mercantil já tem história, as suas formas econômicas, as categorias, vão aparecer como naturais, eternas, evidentes. Portanto, Marx dá conta aqui de uma inversão na percepção do mundo, ilustrando aqui com a mercadoria. O valor dela, que é uma relação social, vai aparecer nas relações de troca e vai aparecer como um atributo das próprias mercadorias. E o valor de uso parece independente das qualidades naturais das coisas, que vem do trabalho concreto, parece um atributo subjetivo dos homens, pura subjetividade. Isso decorre da forma de operação mercantil, da produção e da distribuição. Forma que cria a ilusão da independência privada e que permite e induz as pessoas a considerarem a sua existência como algo que diz respeito à sua relação privada com as coisas, mais do que algo relativo às suas relações com as demais pessoas. O resultado é que tratam-se coisas como pessoas e pessoas como coisas. As pessoas veem os demais instrumentalmente mais do que intersubjetivamente. O que está se falando aqui é alienação na sociedade moderna. O que é essa alienação e por que o Marx vê isso? Seria preciso aqui adentrar a própria concepção de Marx de natureza humana, que nós chegamos a enfocar um pouco na primeira aula, mas o fato é que a postulação dele que nas sociedades de classe, o ser genérico do homem como indivíduo criativo se vê tolhido e cindido da sua existência individual. Mas o desenvolvimento desse tema requereria mais tempo e ele está além aqui do nosso programa. De todo modo, vocês podem acompanhar essas citações aqui do Marx filósofo em torno do caráter alienado do trabalho e as posições do Marx, né, que pretende libertar o valor de uso de seu aprisionamento no valor de troca, e essa crítica não só do trabalho alienado, né, mas também da primazia do ter sobre o ser. Ficamos por aqui e podemos aprofundar esse tema nos debates em classe.